graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós falaremos sobre a pergunta de número 13 do Breve Catecismo de Westminster, que nos diz assim: nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Nossos primeiros pais, sendo deixados com o livre-arbítrio, caíram do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus. Aqui nós entramos em um campo polêmico na teologia, que é a questão do livre-arbítrio. Eu gostaria de ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos de 6 a 8 e depois o versículo de número 13. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A questão é polêmica do livre-arbítrio, porque o estado em que o homem foi criado era um estado de inocência. Deus havia colocado o homem no jardim e o homem tinha comunhão pura com Deus. O que significa esse livre-arbítrio? É a capacidade de o homem fazer as suas escolhas livremente, sem a influência de nada, sem nenhuma influência externa. Essa era a capacidade que tinha Adão quando Deus o criou. Mas os nossos primeiros pais eram capazes de seguir o caminho da perfeita obediência. Eles tinham esse pleno conhecimento, esse perfeito conhecimento. Eles eram santos de coração, porque Deus os criou assim. Se Deus os criou assim, por que é que aconteceu o pecado então? Justamente porque Deus os criou com a capacidade de fazer o bem, mas também de fazer o mal. Com a capacidade de escolher a Deus, mas também de não escolher a Deus. O homem tinha essa liberdade, tanto para o bem quanto para o mal. A sua disposição natural era para o bem, mas tinha uma criatura que o influenciou. E por causa disso, o homem então acabou pecando contra Deus mediante a tentação da serpente, Satanás. O estado em que o homem está hoje não lhe permite ter esse livre-arbítrio que nós falamos. Por quê? Porque o pecado é a influência externa que o homem tem. O homem não tem mais a sua capacidade de escolher a Deus por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão. O homem não regenerado, ele não pode mais escolher a Deus, ele não pode fazer nenhum bem que o permita alcançar o favor de Deus, alcançar a sua salvação. O homem regenerado pelo Espírito Santo, ele tem uma habilidade, um poder, por assim dizer, para fazer o bem espiritual, mas ele não faz plenamente, ele não consegue fazer perfeitamente, porque ainda tem uma influência do pecado, embora já seja regenerado pelo Espírito Santo. Quem foi o responsável então por esse pecado, por esse primeiro pecado? A humanidade foi responsável, porque em Adão todos pecaram. O Adão era o nosso representante, o representante de toda a humanidade. Então, se Adão pecou, todos nós pecamos, é isso que a Sagrada Escritura diz. E se a gente disser, por exemplo, se eu estivesse lá, eu não teria pecado? Teria feito a mesma coisa que Adão fez. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repetindo a pergunta então, nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Nossos primeiros pais, sendo deixados com o livre-arbítrio, caíram do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo.